um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui uma carabina, uma Retai 125 High-Tech. Portanto, esta marca, esta Retai, trata-se de uma marca turca. Portanto, isto é uma unidade fabricada na Turquia. Inclusive, aqui, além de alguns avisos, número de série, está mencionado que é um produto fabricado na Turquia. A marca é turca e o produto é fabricado na Turquia. Só para deixar claro que podia ser um produto de uma marca turca, se calhar fabricado na China ou algures por aí. No entanto, isto é um produto fabricado na Turquia. Isto é um produto de entrada de gama da marca. Este modelo 125X, ou X, como queiram dizer, é um produto com coronha de polímero e a ação por mola helicoidal. Vamos agora analisar aqui um pouco primeiro falar aqui das medidas e do peso. Portanto, ela tem um peso total de 3 kg 390 gramas e um comprimento total de 1 m 161 cm. A marca aponta-nos para 200 metros por segundo ou 650 fps, que daria em torno de 198 metros por segundo no calibre 4,5, no calibre 5,5. Atenção, esta unidade é no calibre 5,5. Portanto, depois mais à frente do vídeo vamos fotografar e ver se realmente ela nos entrega estes valores, ou menos ou mais. Portanto, agora aqui analisando um pouco a peça, é assim, o que eu vos posso dizer é que tem aqui uma coronha de polímero, um polímero que parece um bocado reles, parece um bocado de brinquedo, mas no entanto está bem acabado, não tem rebarbas, tem bom tacto, só que é assim um bocado sente-se assim um polímero mais fraco. Guarda-mato integrado na coronha, como eu estava a dizer, coronha de polímero ambidestra, portanto conta com os dois ressaltos dos dois lados, não há nada que a defina para destros ou canhotos, portanto neste caso é ambidestra. Uma soleira de borracha maciça, macia, mas maciça. Aqui no punho um grip bem definido, umas ranhuras fundas com vários padrões. Aqui são uns riscos em curva e aqui é um tipo lixa. Fica bem, dá um aspecto bonito. Isto de ambos os lados. Aqui por baixo temos aqui a palavra da marca, neste caso Retai. Aqui no fuste, mesma coisa. Aqui em cima mais parece uma lixa e aqui já mais definido, mais profundo, as marcas mais profundas. O gatilho é o ponto alto desta carabina. Vou-vos dizer uma coisa, foi a coisa que mais me surpreendeu logo que lhe toquei. Eu até posso ir um pouco atrás e dizer-vos que já tinha cruzado com esta marca várias vezes em algumas lojas aqui da cidade e por aí, e sempre me passaram despercebidas, ignorei-as, não me despertaram a atenção. Até que por acaso esta chegou-me às mãos e por acaso experimentei e realmente conseguiu surpreender-me. Já me estou a adiantar, mas posso-vos dizer que o produto me surpreendeu. Surpreendeu muito por causa deste gatilho. Este gatilho está muito bem conseguido. Se houvesse que fazer alguma crítica, era mesmo só aqui esta curva demasiada que ele tem aqui, que é demasiado curvo. Tudo o resto dele está excelente, está bem feito. Ao nível dos melhores gatilhos. Com vários ajustes, várias possibilidades de ajuste, de curso, um peso espetacular, está certinho. Tem um primeiro estágio muito longo e um segundo estágio objetivo e leve. Ele é todo regulado. É só uma questão depois de trabalhar com estes parafusos, talvez até para anular um pouco esse primeiro estágio muito longo. Seja como for, o gatilho não posso fazer críticas, está certo, está certinho, está tudo certo. Trava de segurança automática, portanto, articulamos o cano e ele aciona a trava de segurança.
para fazermos o nosso disparo, teremos que destravar. Eu posso fazer aqui uma demonstração. Ele acionou, agora temos que ir. E lá está, ele permite fazermos aqui este processo de, imaginemos que fazemos que articulamos o cano, engatilhamos a arma e não queremos fazer o disparo. Então conseguimos fazer isto, desativar tudo, segurando o cano com firmeza, desativando aqui a trava de segurança, oprimindo o gatilho e deixando descomprimir a mola lentamente. Este processo é possível. Uma vez que estou a falar disto, vou-vos mostrar aqui uma coisa. Para começar, o esforço para armar, acho que é demasiado, tendo em conta a energia que ela entrega. Ela cansa mesmo. Uma sessão de tiros mais longa mata um braço. Se calhar é um dos pontos negativos que eu tenho a apontar a esta arma. Uma vez que estou aqui o sistema de trava do cano é de cavilha, aqui em forma de cunha, bloco de aço. Portanto, esta parte está falada, vou pô-la em segurança. Portanto, da corunha já falamos, do gatilho já falamos. Agora aqui em cima temos gravado a laser o modelo, a marca e um trilho generoso para a nossa luneta. É um trilho de 11 mm, o Dovetail, cauda da andorinha, e conta aqui com um rasgo para fazer o travamento, que funciona muito bem. Por acaso achei muito curioso este sistema e funciona, já experimentei e funciona muito bem. Portanto, temos aqui um rasgo, parece quase os trilhos Picatinny, mas isto é de 11 mm e ele funciona muito bem. Aparelhos de pontaria. Temos aqui uma massa de mira, ou melhor, uma alça de mira com fibra óptica, mas uma coisa muito, muito básica, muito simples. Também um ponto negativo a apontar a isto. É muito... Embora que, escutem, aqui tem cliques, mas são os cliques muito folgados, tudo muito básico. E para a altura também tem cliques, mas é uma coisa muito arcaica mesmo. Feita de plástico. Se me parece que vai dar problemas, não me parece que vai dar problemas. Acho que é uma coisa muito básica, muito simples. É só a questão do aspecto, porque ao funcionar, eles até funcionam. E não me parece mexer com os tiros, com o trabalhar, não me parece mexer. Parece ficar fixo. Agora, realmente o aspecto da peça é que parece muito económica. Vamos chamar assim, muito económica. Ali na frente também tem fibra óptica verde, na massa de mira, fibra óptica vermelha e conta com um túnel de proteção. O túnel de proteção está incluído, deve ser injetado, não é? Isto é um polímero e ele está incorporado aqui, é construído assim, incorporado, que eu também acho interessante. Percebe-se que pode ser um processo económico ou não, eu não entendo isto, mas acredito que sim, pode ser um processo económico, mas que está bem conseguido, ao contrário disto aqui, está bem conseguido. Tem aqui umas ranhurazinhas para entrar alguma luz, uns desenhos que lhe ficam bem, aqui tem a palavra Sport e aqui algumas marcas, uns detalhes. Dá-lhe uma boa firmeza para articular o cano. Portanto, aqui um recortezinho ainda, inclinado, que fica também muito bem. Portanto, aqui por baixo, no fuste, era uma coisa que eu ia falar. Ele ser um bocado arredondado, embora que também conta com um pouco de gripe, um pouco arredondado, e para os tiros apoiado no sandbag, ela inclina assim um bocadinho. Mas isto não são pontos negativos, atenção, são observações que eu vos quero passar, sempre estou a falar do produto, então falo-vos destes pontos, que é a minha perspectiva. Portanto,
De um modo geral, foi uma carabina que sempre ignorei quando a vi nas lojas, sempre, nunca me despertou o interesse. No entanto, quando me chegou às mãos, me surpreendeu. Acredito que me surpreendeu. Surpreendeu se isto for um produto económico. Se for, eu já vi vários preços na internet e, sinceramente, há lojas em que elas não chegam aos 200 euros. Isto é a data de gravação deste vídeo. Há lojas em que elas passam disso. Portanto, e quando passamos disso, temos propostas muito melhores para esse preço. No entanto, até aos 200 euros, à data de gravação deste vídeo, acho que seja uma proposta interessante. Vale a pena olhar para ela. Vale a pena olhar para ela. Até pela energia que ela entrega, pelo preço que tem, sim, vale a pena olhar para ela. Portanto, agora aí à frente vamos ver a cronografagem e depois voltarmos aqui para finalizar o vídeo. Se vocês tiverem gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar ficar o like, inscreverem-se no canal e vejam ali o resto do vídeo e depois falamos. Como puderam ver aí, aqui a Retrai 125X high-tech no calibre 5,5 entregou-nos uma energia entre 20 a 21 Joule, mais propriamente 20.8 qualquer coisa, portanto andaremos aí nos 21. Eu continuo a reforçar que ela, para mim, o ponto menos positivo dela foi mesmo a força para articular, a força que é preciso fazer para articular. Acho que não coincide com a energia que ela entrega. Tem demasiada. É preciso fazer demasiada força. O recuo dela também é acentuado por causa disso. Provavelmente terá aqui uma bola bem potente, no entanto, não consegue usá-la toda para entregar energia. Digo eu, não sei, não conheço o projeto. O que é certo é que ela tem um bocadinho de força para articular o cano e a energia que entrega não é nada de surpreendente. É boa, mas não surpreende. O recuo também está bem definido, mas não compromete a precisão. Mas eu vou gravar outro vídeo em que vos vou mostrar aí um ensaio com ela e realmente tudo isto eu já estou a antecipar, mas se calhar não deveria estar aqui a falar, mas a precisão é interessante, ficamos assim. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram do vídeo, mais uma vez, já vos pedi há pouco, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo se acharem que vale a pena, deixem ficar like, comentem, um grande abraço e até um próximo vídeo.